tá? Outra certidão que nos interessa muito é a certidão negativa do ajuste ao trabalho. Lembrando que o seu trabalho para o due diligência e o compliance imobiliário nos interessam duas certidões, essa é a grande pegadinha, o pulo do gato, a certidão de distribuições trabalhistas e a certidão de execuções trabalhistas. A certidão é emitida também, né, pelo Tribunal Superior do Trabalho, TST, que é a entidade máxima do Poder Judiciário que lida com os direitos trabalhistas. Ela será negativa se a pessoa não tiver inadimplência em processos durante o seu trabalho, mas cuidado que são duas, hein, se não dá confusão. As dívidas, de fato, consistem em obrigações de pagar ou fazer impostas por sentenças judiciais ou acordos trabalhistas não cumpridos, incluindo custas processuais, multas, honorários de perito também. O documento, gente, tem validade em todo o território nacional, é emitido pela Justiça do Trabalho, com validade de 180 dias. Tá? O tribunal também mantém uma lista de empregados que tem débitos no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas, que é o BNDT, tá? Que é o Banco Nacional de Devedores de Débitos Trabalhistas. Outra certidão que nos interessa também, nós temos que conhecer dentro do diligência, do compliance imobiliário, é a certidão de FGTS, que comprova que o indivíduo está cumprindo todas as obrigações legais em relação ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. Isso independente se a empresa tem funcionário ou não, como um MEI, por exemplo, né? A validade dessa certidão é de 30 dias e é essencial, sim, para também transações imobiliárias complexas, também faz toda a diferença. Então, olha que interessante quantas certidões, não falei ainda das certidões imobiliárias, né, mas certidões que nos interessam muito para que a gente consiga fazer o uso, de fato, e ajudar o nosso cliente na operação de compra e venda de imóveis urbanos, rurais. Volto a falar, quando estamos falando de imóveis rústicos, sítio, chácara, fazenda, rancho, vale a pena também incluir nesse due diligence o georreferencial, uma topografia atualizada, que é a planta terminal descritivo, para dar segurança jurídica à transação imobiliária. Tá? Em relação às certidões cartorárias, as certidões imobiliárias, eu trago para você, acho que a principal é a certidão de propriedade atualizada. Essa certidão precisamos, né, para que a transação seja eficaz, para que eu possa, de fato, resguardar o comprador, que quem está vendendo realmente é o proprietário. Então, é uma certidão fundamental para que a gente tenha, de fato, sucesso na transação imobiliária. A certidão de matrícula é a certidão que contempla, sim, a emissão da cópia da matrícula do imóvel, o RG do imóvel, antes de 76, transcrição. Posso solicitar inteiro teor, né, onde também será certificada a existência ou inexistência de ônus e ações também na matrícula. Mas existe a certidão de matrícula simples, né, ou chamada matrícula inteiro teor. Essa certidão, ela contempla os registros lavados após 1976 e através dessa certidão é possível obter a reprodução integral e fiel das matrículas efetuadas no livro 2, registro geral. Então, ponto também importante também. Mais uma certidão que nos interessa também é a certidão de propriedade. Essa certidão tem por finalidade informar a existência também de imóveis ou de direitos reais, é importante lembrar, em nome de determinadas pessoas, físicas ou jurídicas, se o requerido pela parte. De fato, as certidões podem conter quesitos, como, por exemplo, a indicação dos imóveis já transmitidos ou a indicação de propriedade de imóveis referente a um edifício ou um bairro específico também. Pode apresentar resultado positivo, indicando que o pesquisado figura como proprietário de registro ou também atende ao requisito solicitado, ou negativa, comprovando que o pesquisado não possui imóveis naquele cartório, que é a chamada nota devolutiva, né? Eu uso essa nota devolutiva até para fazer os capião de vício registral, aquele imóvel que não tem registro em lugar nenhum. Outra certidão que você tem que conhecer para praticar o serviço de diligência e compliance imobiliário é a certidão de registro auxiliar, de inteiro teor. Essa certidão ela contempla a reprodução integral e fiel do registro efetuado após 1976, no livro 3, que é o registro auxiliar. Essa certidão ela relaciona, de fato, a atos que foram atribuídos por lei ao registro de imóveis, mas que não estão relacionados diretamente ao imóvel. E, por exemplo, eu trago as convenções de condomínio, cédulas de crédito, convenções antinupciais, regimento interno, às vezes a planta, terminal descritivo, que está arquivada no cartório também nos interessa também. Gosto muito dessa certidão que eu vou falar agora, que é a certidão de registro auxiliar, a chamada por quesito. Essa certidão ela contempla atos registrados após 1976 no livro 3. Eu posso fazer perguntas ao cartório, o cartório vai trazer as respostas. Também posso, através dessa certidão, ter acesso à convenção de condomínio, pactos antinupciais, cédulas de crédito também, contrato de penhor, também nos interessa muito. Então, certidão é importante. Certidão de registro do imóvel também
essa certidão é utilizada quando os interessados buscam localizar registros de um determinado imóvel a partir do indicador real, que seria, o que é o indicador real? Quadra, lote, bairro. A certidão poderá ser positiva, apresentando o número dos registros relativos aos imóveis, ou negativa, caso não seja encontrado nenhum imóvel também. Estamos trabalhando de todas as certidões aqui, mas o due diligence não é que eu vou solicitar todas essas certidões, eu vou solicitar uma certidão de propriedade atualizada. Dependendo da situação, se tem algo positivo, eu vou solicitar de fato uma certidão mais completa, talvez uma vintenária, que eu já vou explicar também. Então, estou explicando todas as certidões para você dominar esse assunto e prestar um serviço de qualidade. O normal do due diligence é o quê? A certidão de propriedade, verificar se tem tributos, débitos e tributos da União, Estado, município, o Distrito Federal, se for o caso. Aí eu vou procurar as partes, né, o comprador, o vendedor, certidão de distribuidor civil da esfera estadual federal, criminal também da esfera estadual federal, certidões de protestos da localidade do imóvel, onde resida o vendedor, certidões trabalhistas de ações trabalhistas e execução trabalhistas. É isso que eu vou fazer. Mais um auto de vistoria, mais um parecer técnico feito pelo advogado, advogada, corretor, corretora. Então, eu vou fazer isso. Dependendo da complexidade da transação imobiliária, então a transação imobiliária de um sítio, uma chácara, fazenda, rancho, aí eu vou juntar a isso, eu vou juntar também a topografia, o georreferencial, para proteger em relação à metragem, não ter discussão amanhã ou depois. Então, também vou fazer isso. O due diligence também, caso eu estou fazendo a transação imobiliária de uma pessoa jurídica, ou seja, empresa, eu vou fazer essa investigação não só no nome dos sócios, mas no nome da empresa também, inclusive a certidão de FGTS, que eu falei aqui, nos interessa muito também. Então, cada caso é um caso. O due diligence tem uma raiz de pelo menos ali 8 certidões, né, na propriedade, se for condomínio, certidão de débitos condominiais, trabalhistas, execuções e ações trabalhistas, protestos, certidão de ações cíveis, né, o distribuidor civil da esfera estadual e da esfera federal, criminal da esfera estadual e da esfera federal. Esse é o básico, mas eu posso fazer algo a mais, né? Então depende da transação imobiliária e por que eu fui procurado, tá? Então ponto importante. Outra certidão que nos interessa muito, então, é a certidão de transcrição. Antes de 1976, era chamada transcrição, passou a ser chamada matrícula. Mudou a formatação. E existem muitas transcrições ainda, muitos imóveis que não foi mexido no registro, parou no cartório antes de 73, então continua uma transcrição. O cartório não fez uma abertura de uma matrícula, continua a transcrição. Então é possível fazer o pedido de certidão de transcrição por meio dessa certidão. É possível sim obter integralmente o teor do registro efetuado nos livros antigos, né, nos antigos livros de hipoteca, que é o livro 2, antigo livro 2, a transcrição das transmissões, né, também no livro 3, e registros diversos do antigo livro 4 e outros também. Então também nos interessa, também é importante. Outra certidão que você tem que conhecer para prestar o serviço de compliance imobiliário, ou seja, você é contratado depois da transação, você faz uma auditoria depois da transação, ou due diligence antes da transação, é a certidão de ônus e ações repercutórias. A certidão de ônus e ações repercutórias, sem indicação de número de matrícula e também de registro do imóvel, ela é realizada com base no indicador real, que tem por finalidade informar a existência de imóveis matriculados ou registrados, contemplando também as informações sobre o imóvel pesquisado. E para a pesquisa é necessária a identificação do imóvel, eu trago aí lote, quarteirão, bairro e outros dados necessários para a individuação do bem. As certidões possuem resultado negativo ou positivo, e a certidão negativa é comprovante de inexistência de imóveis na serventia, né? E na certidão positiva também a descrição na matrícula dos registros em breve relato e que digam a respeito do imóvel sobre o que haja interesse também interessa. E existe uma certidão também que é importante você saber, você tem que saber todas as certidões que você pode pedir no cartório, que é a certidão de documento arquivado. Essa certidão ela corresponde sim a documentos constantes do acervo do cartório e que foram utilizados para a realização de um registro ou averbação relativos ao imóvel. A título de exemplo, poderá ser solicitada a cópia da convenção do condomínio, contrato particular diverso e também baixa da construção, memorial de incorporação, plantas, entre outros também. Outra certidão que nós temos que conversar aqui é a certidão vintenária, é a certidão que informa a situação do imóvel num período de tempo retroativo a 20 anos, né, contados da data do último registro da averbação constante na matrícula ou transcrição. Também é uma certidão muito conhecida que nos interessa também. Existe a certidão para requerer uso capião, extrajudicial, também tem, é novidade.
Existe também a certidão conforme quesitos, que são perguntas que você faz em relação ao cartório, também nos interessa, também é uma certidão importante. Então, olha quantas certidões nós temos. Volto a falar, o diligência não é só certidão, envolve um parecer, envolve uma equipe multidisciplinar. Quando eu falo equipe, pode ser não é uma equipe contratada, pode ser uma equipe parceiros de negócios, né, para que você consiga desenvolver um trabalho bem feito, dando segurança jurídica a essa transação imobiliária. Então, olha quantas certidões, além dos outros serviços que são feitos em relação ao due diligence. Então, é importante saber sim. Em relação às certidões imobiliárias, tem que trabalhar com certidão, corretor, advogado, né, corretora, advogada, tem que trabalhar, é o mínimo que a gente consegue, de fato, gerar segurança para o nosso cliente. Certidões imobiliárias são documentos que são emitidos por órgãos oficiais que atestam sim informações referentes ao imóvel. Elas podem ser adquiridas por despachantes imobiliários, né? Corretores, corretoras, advogados. A certidão é pública, qualquer um pode solicitar, né? Quem está prestando o serviço de diligência. Então essas certidões podem ser solicitadas, inclusive em órgãos municipais, estaduais, federais e nos cartórios de registro geral também de imóveis. Então, fato que as certidões negativas de um imóvel trazem diversas informações sobre esse imóvel, bem como também permite tomar conhecimento sobre a existência de dívidas, ou seja, né, se há algum tipo de ônus recaindo, gravame sobre a propriedade, como penhor, hipoteca, anticrese, entre outros também. Então, importante. Claro que quando a certidão é positiva, dependendo do processo, dá para provar a transação imobiliária também. Se é uma colisão de veículo, uma ação de alimentos, nada que impacte na transação imobiliária, eu posso aprovar também, mas isso o corretor, a corretora, advogado, advogada, a imobiliária, o ideal é que faça uma declaração para dar ciência ao comprador, para amanhã ou depois ele não alegar que foi enganado, houve uma simulação, foi induzido a erro. Então tudo tem que ser documentado por e-mail, WhatsApp, muito cuidado em relação a isso. As principais certidões imobiliárias existentes, eu falei de todas elas aqui, mas as mais usadas, a certidão de matrícula, a certidão de transcrição, a vintenária ou quinzenária, como é o nome usado, a certidão de pesquisa de bens imóveis e também a certidão de dados cadastrais, certamente são as certidões mais utilizadas, então é importante você saber também e conhecer também. Quando nós falamos de diligência, então é um serviço praticado antes da transação imobiliária. O advogado, o corretor, a corretora que é contratado pela imobiliária por um outro corretor. Tem muitos corretores que não prestam serviço, não gostam de trabalhar com certidão, perde tempo na cabeça desse corretor, corretora. Então ele prefere ganhar tempo vendendo, alugando, apresentando, captando imóveis. Por isso é um serviço que muita gente não presta e aí surge para você um nicho interessante de mercado. Volto a falar, os valores cobrados nessa prestação de serviço variam muito de mercado para mercado, mas normalmente no mínimo um salário mínimo, tanto no due diligence como compliance imobiliário. Lembrando que, dependendo do tamanho do negócio, é importante também fazer o due diligence de forma mais completa, com parecer jurídico, talvez um auto de vistoria, né? Um auto de vistoria importante, auto de vistoria inicial, auto de vistoria final. Isso também faz toda a diferença quando eu vou fazer a transação imobiliária, então também ajuda muito, né? Cada imóvel tem o seu ponto. Nós falamos aqui do imóvel condomínio. Se eu estou falando de condomínio, também preciso da certidão negativa de débitos condominiais. Faz toda a diferença. Então, o due diligence é interessante que ele é dinâmico, não é algo preso, né? Dependendo da transação imobiliária, eu vou solicitar alguns documentos a mais, eu vou querer dar mais proteção à transação imobiliária. E lembrando também que o due diligence ele é praticado não só na compra e venda de imóveis usados, mas também de imóveis novos, ou seja, imóveis na planta. E na planta também é importante praticar o due diligence, analisando todos esses documentos que nós falamos aqui, mas principalmente também na planta, né? Eu preciso analisar o memorial descritivo, porque quando eu compro imóvel na planta, eu estou comprando uma fração ideal, muitas vezes a matrícula nem existe. Então eu preciso analisar esse memorial descritivo para verificar de fato se eu tenho segurança jurídica. Na planta, quando eu compro imóvel na planta, eu sou contratado para prestar esse serviço para o meu cliente de compra e venda de imóvel na planta, seja sobrado, seja apartamento. Também é importante conhecer bem a construtora, o histórico da construtora, solicitar a certidão negativa, distribuidor civil e criminal da construtora, da esfera estadual e federal. Também é muito importante a verificação de todos os documentos do empreendimento, para verificar se há patrimônio afetado ou não, afetação, né? Ou seja, é aquele regime que eu tenho o patrimônio separado do patrimônio da construtora, da incorporadora, então é importante analisar isso. Guardar toda a documentação e correspondência também. Ter muita atenção ao memorial descritivo, também faz parte do diligência. Dar preferência a empreendimentos que estejam financiados ou possuam seguro fornecido por instituições financeiras renomadas também. Negociar as cláusulas para cada caso de existência de compra e venda.
Formalizar toda a transação no cartório de registro de imóveis também é muito importante. Tudo isso que nós estamos falando aqui também é due diligence, né? Então também pode ser praticado na compra e venda de imóveis na planta. Eu posso ser contratado e aí a prestação de serviço tem essas regrinhas a mais, tem esses ditames a mais, então também é importante. E o mesmo acontece no imóvel rural, né, gente? Quando nós falamos de imóvel rural, também alguns cuidados são necessários a mais. Verificar além da matrícula, tudo que nós conversamos aqui, mas eu preciso verificar se é preciso, de fato, analisar certidões diferentes. E de fato é. Eu tenho o cadastro rural, CND, né, da Receita Federal, ITR, Imposto Territorial Rural, então eu preciso observar a fração mínima de parcelamento. A fração mínima de parcelamento, ela de fato é a menor área que um imóvel rural pode ser parcelado. E eu preciso verificar isso, para ver se de fato eu estou respeitando ou desrespeitando essa legislação, essa regra, em determinada região. Eu trago como exemplo, assumi um caso recente em Minas Gerais, a fração é de 2 hectares, que corresponde a 20 mil metros quadrados. Portanto, só se pode vender e registrar o tamanho que corresponde a essa medida, senão você vai ter dor de cabeça. Então é importante analisar isso também, a fração mínima de parcelamento. Olha como due diligência vai além. Outra regra geral, a compra e venda somente pode ocorrer quando feita por cartório, tabelião de notas, né? Então, tabelião de notas vai lavrar a escritura pública para que eu consiga registrar no cartório. São cartórios diferentes que prestam serviços diferentes. O artigo 108 do Código Civil esclarece muito bem que toda transação imobiliária acima de 30 salários mínimos tem que ser feita por escritura pública. Então, também outro ponto que nos interessa no due diligence também. Quero trazer para você que nós temos algumas exceções. Nos contratos, nos casos de imóveis rurais, as partes prometem vender imóveis rurais com áreas inferiores à fração mínima de parcelamento, e isso ocorre, esse negócio não pode ser efetivado no tabelião de notas, pelo fato do negócio estar desrespeitando a fração mínima de parcelamento, que está prevista no artigo 65, gente, da Lei Federal, que é a Lei 4.504 de 64, do Estatuto da Terra, e também na Lei 5.868, anota aí, 5.868 de 72, artigo 8 também. Portanto, os negócios, como são inseguros do ponto de vista jurídico, com um contrato preliminar se transmite a posse, porém não a propriedade. Nós falamos aqui no imóvel rural, sítio, chácara, rancha, fazenda, o georreferencial é muito bem-vindo, hein? Com o fim de evitar a sobreposição de matrícula, sobreposição de área, furto de metragem, sobreposição de imóveis rurais, é necessário que o proprietário, o interessado, o comprador do imóvel rural, realize um procedimento chamado georreferenciamento. E esse procedimento, no due diligence ou no compliance imobiliário, é muito importante. Trata-se de um procedimento que visa definir a forma, a dimensão, a localização, através de levantamento topográfico, que toma as coordenadas geográficas do imóvel, conhecidas em um dado sistema de referência, e o georreferenciamento é utilizado por um engenheiro especializado em topografia rural. É obrigatório a todos os imóveis rurais, inclusive isso é importante falar, portanto sim fato, né? É importante observar se o imóvel a ser adquirido já foi referenciado ou não. No imóvel rural isso é importante, porque caso não tenha sido, é preciso observar os prazos legais para que seja realizado o georreferenciamento, e os prazos foram estabelecidos de forma originariamente pelo decreto, anote aí, 4.449 de 2002. Os prazos para georreferenciamento, anota que isso é importante, hein? Os prazos para georreferenciamento são 20 de 11 de 2021 para imóveis com áreas de até 25 a menos de 100 hectares. Já de 20 de 11 de 2025 para os imóveis com área inferior a 25 hectares, ok? Então, anotou aí? Então, o decreto 4.449 de 2002 traz os prazos para o georreferenciamento. Do dia 20 até o dia 20 de 11 de 2021 para imóveis com áreas de 25 metros a menos de 100 hectares, e do dia 20 de 11 de 2025 para os imóveis com área inferior a 25 hectares, ok? Atenta-se, gente, muito importante isso, que para o fato de que, caso já tenha o esgotamento do prazo para o georreferenciamento de determinado imóvel, o registro da compra e venda somente será efetivado, nota isso, hein? Somente será efetivado caso seja antes realizado o georreferenciamento daquele imóvel. Então, portanto, é preciso sim verificar essa questão antes de adquirir o imóvel rural. Isso também entra no due diligence e no compliance imobiliário, hein? Aqui você está aprendendo um curso aqui na aula, o compliance imobiliário, o georreferencial é um instrumento importantíssimo no compliance imobiliário e no due diligence também.
Nós estamos falando de due diligence de imóveis rurais, urbanos, comerciais, residenciais e também de imóveis de todos os gêneros, né? Então, nós estamos trabalhando com due diligence compliance imobiliário e com imóveis de todos os gêneros, inclusive imóveis rurais. Então, presta muita atenção. Esse due diligence, esse cuidado que eu tenho que ter antes da transação imobiliária ou compliance, uma auditoria ao fim, eu preciso também, sempre no imóvel urbano, levantar diversas questões que nós conversamos aqui. Mas no imóvel rural, sítio, chácara, rancho e fazenda, é importante sim analisar a questão ambiental. Uma das questões mais relevantes quando se fala em imóvel rural é verificar as questões ambientais que envolvem. Eu vou te passar o passo a passo, fique tranquilo. Vamos lá, anota aí. Para verificar as questões ambientais, eu quero que você analise, sim, obrigatoriamente, no due diligence, quando você é contratado antes, e no compliance imobiliário. Por isso, veja, o due diligence, não é que todo due diligence é um salário mínimo. Depende da transação imobiliária, depende do valor, da localidade e qual transação imobiliária. Um due diligence de uma transação imobiliária do imóvel rural, eu fiz um due diligence recentemente onde foi cobrado R$35 mil. R$35 mil para fazer o due diligence de uma fazenda. Mas o serviço, a hora técnica de trabalho, eu precisei entregar mais horas de trabalho. E o negócio de valor gigantesco. Então, o due diligence não é que seja só um salário mínimo, depende da transação imobiliária, do valor da transação e da complexidade. Se é um due diligence mais simples ou mais complexo, se é um compliance imobiliário simples, mais complexo, então depende disso, tá? Eu te dou uma linha de precificação, porque isso a gente não aprende na faculdade. E aqui no curso você aprende. Eu quero o seu bem, quero que você saiba o que cobra um bom profissional, né? Porque não adianta achar que ganha por preço. Profissional, ninguém contrata ninguém por preço, mas por qualidade, por responsabilidade. Então você tem que saber o valor de mercado. Vamos lá. Nessa questão ambiental, então, é necessário analisar o CAR, que é o CRA, Cadastro Ambiental Rural. A primeira delas é observar se determinado imóvel foi inscrito no chamado Cadastro Ambiental Rural, vulgarmente conhecido como CAR, né? O CAR é um registro público eletrônico obrigatório para todos os imóveis rurais e tem como finalidade integrar as informações ambientais referentes à situação das áreas de preservação permanente. Das áreas de reserva legal, também das florestas, das remanescentes da vegetação nativa, também das áreas de uso restrito e das áreas consolidadas das propriedades e posses rurais do país também, tá? O CAR ele é visto, né? O CAR ele é importante, ele é necessário. Uma pergunta muito comum, pergunta-se, né? Qual seria o prejuízo de um imóvel rural que não tem um cadastro no CAR, professor? Eu fazendo due diligence, contratado para isso, ou compliance imobiliário, o que eu vou apontar no meu parecer? O que você tem que apontar? Que a ausência de inscrição do imóvel rural no CAR poderá acarretar em restrição ao acesso da propriedade a alguns benefícios previstos em lei. Eu trago como exemplo a possibilidade de regularização das áreas de proteção permanente, APP, ou a regularização de reserva legal, vegetação natural, que inclusive foi suprimida e alterada até o dia 22/7/2008, naquela época, né, no imóvel rural, sem atuação por infração administrativa ou crime ambiental, isso que apareceu no artigo 59 da Lei 12.651. Mas outro ponto negativo, quando eu não tenho o cadastro do CAR, é também a dificuldade de obtenção de crédito agrícola. Em todas as modalidades, o crédito agrícola tem sim uma taxa de juros normalmente menor, bem como os limites de prazos maiores para que o praticado, né, de fato no mercado, isso aparece inclusive na Lei 12.651 também, então é uma outra desvantagem. Também uma outra desvantagem é a dificuldade na contratação de seguro agrícola em condições melhores que as praticadas no mercado. Isso também aparece também na Lei 12.651, artigo 41. Não poderíamos deixar de lado, a falta do CAR vai gerar também uma dificuldade na dedução das áreas de preservação permanente, de reserva legal e de uso restrito da base de cálculo do Imposto sobre Propriedade Territorial, o ITR, também importante aqui. Também, né, gerando créditos tributários também. Em linhas gerais, né, eu também trago para você a dificuldade de financiamento para atender iniciativas de preservação voluntária, de vegetação nativa, proteção de espécies da flora nativa, ameaças de extinção, manejo florestal, agroflorestal sustentável, realizados na propriedade ou posse rural, ou a recuperação de áreas degradadas, também existe uma dificuldade quando eu não tenho CAR, né? Também é complicado, né? Outro ponto, isenção de impostos, né? Quando eu tenho o cadastro do CAR, existe a facilitação sim para conquistar e ter os benefícios de várias isenções de impostos para os principais insumos e equipamentos como fio de arame,
postes de madeira tratada, que mais? Bombas de água, trato de perfuração de solo. E aí eu trago também, dentre outras utilizações, né, também para o processo de recuperação e manutenção das áreas de preservação permanente, da área de APP, né? Também é importante. Outro ponto também, que eu diria que é uma desvantagem, quando não tem o cadastro do CAR, é a suspensão de sanções, né, em fundo de infrações administrativas por supressão, de fato, irregular de vegetação de áreas de APP, ou reserva legal de uso restrito cometidas também até o dia 27/7/2008. Isso também na Lei 12.651. Então, o fato de eu não ter o cadastro do CAR é um ponto relevante, né? É um ponto relevante porque vai impactar em diversas situações. Outro ponto que eu vou checar em relação a questões ambientais, também importante, verificar a área de preservação permanente. Tem que verificar isso. Não é incomum que dentro de imóveis rurais existam áreas, né, de preservação permanente, as chamadas APP, que estão previstas no Código Florestal e são protegidas, cobertas ou não por vegetação nativa com a função ambiental de preservar os recursos híbridos. E aí eu trago a paisagem, a estabilidade geológica e também a de biodiversidade para facilitar o fluxo gênico de fauna, né, e também flora. Proteger o solo, assessorar o bem-estar também das populações humanas, e isso aparece também no artigo 3º da Lei 12.651. As áreas de preservação permanente, elas são tratadas pelo artigo 4º e os seguintes do Código Florestal, e são também extremamente relevantes ao adquirente do imóvel rural, que deve sim observar, isso tem que estar previsto no diligência, no compliance imobiliário, se no imóvel que pretende adquirir existe área de preservação permanente e principalmente se existem sim construções legais nessas áreas, também faz toda a diferença. A título de exemplo, gente, eu trago para você, quer ver, um imóvel que tem um curso de água de menos de 10 metros de largura que passa pelo imóvel rural. Segundo a lei, a faixa de 30 metros desse curso de água é considerada APP. E não pode intervir sem autorização do órgão ambiental. Eu não posso fazer nada sem autorização do órgão ambiental competente. Dependendo da intervenção, é considerado crime pela lei de crimes ambientais. Então, olha como eu preciso analisar com cuidado. Caso tenha algo tenha sido construído nessa área de APP, a área de preservação ambiental, pelo promitente vendedor do imóvel, é preciso observar quanto foi realizada a construção, sob pena do adquirente daquele imóvel responder pelo passivo ambiental. E aí, gente, a obrigação ambiental é a obrigação próprio terreno, né? Não tem como fugir. A obrigação próprio terreno, o que significa que acompanha a coisa. É um ponto também importante. Outra checagem que eu tenho que fazer no diligência na compra e venda de imóveis rurais, também, de fato, né, as atuações ambientais. Quem pode fiscalizar os meios ambientais? A União, Estado, Município, todo mundo. Mas outra questão ambiental relevante é verificar se o proprietário daquele imóvel que está sendo vendido possui atuações ambientais nos órgãos ambientais competentes, como o IBAMA, órgão ambiental nos órgãos ambientais competentes, tem o órgão ambiental federal e o órgão ambiental municipal. No Brasil é muito grande, temos até nomenclaturas diferentes, mas casos existentes deve se verificar sim como ficaria eventuais multas e incidentes sobre imóvel e constar sim esses quesitos em contrato também. Isso faz toda a diferença também. Então, olha só como nós temos aqui diversas situações importantes a serem analisadas numa transação imobiliária rural. Tudo isso que nós falamos aqui, gente, é do diligência, né? É do diligência. Eu preciso verificar quem é o proprietário. Por que pagar o preço total sem ver os documentos? Qual a lógica disso? Cláusulas importantes do contrato, como retrovenda, posso voltar atrás, compra a documento, tem muita gente que compra imóveis sem pisar no local, então preciso colocar isso, incluir essa cláusula no contrato. Preciso verificar se há dívidas que poderão recair sobre imóveis, se os proprietários têm processos judiciais, se os vendedores são sócios de empresa, se os contratos de fato possam afetar o direito de propriedade, se existem pendências ambientais como CETESB, né? CETESB, INCRA e outros também é fundamental. Se os proprietários anteriores tinham processos, inscrição no CAR, atuações junto aos órgãos ambientais, procedimentos administrativos junto ao MP também, situação fiscal da propriedade, documentos iniciais para a compra desse imóvel, eu preciso ter isso, lembrando que eu consigo esses documentos, essas solicitações, normalmente com muita facilidade, tudo pela internet, tá? Então fica aí a dica de ouro para você. Legal, então importante, hein? Lembrando que para constituir crédito rural, né, esse due diligência é importante porque eu preciso ter, de fato,
todos os requisitos da propriedade rural, senão eu vou ter dificuldade com constituir o crédito rural. Isso é fato. Legal, agora você está treinado, tenho certeza que você pode prestar esse serviço, você corretor, corretora, advogado, advogada, pode prestar esse serviço ao seu cliente com eficácia, você já sabe quanto cobrar, como cobrar e quais são as certidões. Claro que tudo depende da transação imobiliária, né? Uma transação mais complexa, menos complexa, mas é isso que você tem que fazer, tá bom? Legal, parabéns, mais um curso com muito carinho, um abraço e até a próxima aula.